o jogo já começou, né? 3 minutos com 2-0 já. 9 jogos apenas ao final. Carille, à frente do Vitória. Quantas vitórias? Vou pesquisar aqui. Uma só, né? Pode dar taça, hein, Flamengo? Que dia é hoje? Tô avisando. E um abraço Mas pro eu acho Cezinha, muito, né? Nosso... Sinceramente. Cezinha, ele tá louco. Eu acho muito louco. difícil Pode acontecer, mas nos pontos corridos hoje, eu acho muito difícil o Flamengo perder o título, porque eu não vejo o Flamengo tendo uma sequência ruim mais. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos trazer para vocês a repercussão da vitória avassaladora do Mengão no Maracanã, né? 8-0 pro Flamengo. A imprensa paulista ali, os rivais, torcedores do Corinthians, torcedor ali do Palmeiras, do São Paulo, como eles analisaram esse amasso que foi o 8-0 do Mengão pra cima do Vitória no Maracanã. Tá bem interessante ver a reação dos rivais ao se depararem com o resultado avassalador que foi esse do Flamengo. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo e o link lá da Placar estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Não, só tem palmeirense aqui. Quero ver segunda-feira a carinha de vocês. Vão conhecer Guinegão de perto. Aniversário do Corinthians, segunda-feira, né? É verdade. Tá vendo? Dia 1º Pode de ser o setembro. seu dia de sorrir. É verdade, é verdade. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. A gente tem os gols do Flamengo? Do 8-0? Não. Flamengo meteu 8-0, fez a maior goleada dos pontos corridos e teve elástico do Pedro. Tem aí os lances do Flamengo aí. Tá assim, não dá pra deixar de comentar, né? 8-0, cara. Vocês assistiram esse jogo? Começou a dar constrangimento no final, assim, eu fui ficando constrangido. É aquele negócio quando você tá brincando com um priminho, né, de 5 anos, aí começa a dar chapéu, começa a brincar, dar chapéu nele, parecia isso, né? É um passeio, Cara, o Pedro joga demais. Olha esse gol, O Pedro joga demais. Demais. Você vai Pedro- falar, mas era contra o Vitória, mas o Vitória perde pra todo mundo? Assim, não, né? Não. O Pedro, desde que voltou, a gente fez um levantamento, né, Gui? Foram 10 jogos depois daquela encostada, né? Depois daquela ensaboada do Felipe Luiz pública. 10 jogos, são 7 gols, 1 assistência e... Detalhe que ele não foi titular em todos esses 10 jogos. Foi titular em 7 jogos. Então o Pedro já virou assim a chave por completo, né? E ontem os gols que ele fez foram incríveis. O gol do elástico, né? Vai passar aí. Exatamente. Samuel Lino fazendo a festa também. Bom jogo do Samuel Lino. Talvez um dos... Esse é o quarto, né? Um dos melhores jogos, assim, que... Eu vi bastante jogo do Samuel Lino na Espanha. Ele não tinha essa liberdade toda posicional, né? O time do Simeone é um time que é muito mais reativo. Então, ele muitas vezes jogou até de ala esquerda. Muitas vezes de ala, exatamente. E, compondo cara, demais. eu honestamente não sabia que ele tinha essa capacidade toda de criação no ataque, assim. Claro, a gente conseguia ver que é um jogador habilidoso, mas o que ele tá fazendo no Flamengo nesses últimos jogos... Eu não acho que é um jogador extra classe, não. Acho que é um jogador importantíssimo e tal. Mas o futebol brasileiro sobra, né? Eu acho que ele tá... Pô, ainda mais num time organizado, né, Klaus? Olha isso, olha isso. E chama atenção demais, né? Porque ontem o Flamengo fez 8 gols e é um time que faz muito gols, mas o Flamengo tomou 9 gols no campeonato inteiro. Exatamente, A uma defesa do muito Flamengo sólida. é muito sólida, muito consistente. Essa O Flamengo caneta no tem Lucas de Braga? saldo de gols Coitado o do que Lucas Braga. nenhum outro time tem de gols marcados. Isso é impressionante. Raramente perde. É uma equipe assim, realmente que tá sobrando demais. E aí sai Samuel Lino e entra Bruno Henrique. Sai Arrascaeta e entra Carrascal. Aí você vê aí Luiz Araújo. Não, é surreal. O elenco Timaço, é cara. realmente absurdo. E aquele negócio, não dá nem pra brigar que o Flamengo ganha mais dinheiro do que os outros times, né? Que eu falei, é uma capacidade de arrecadação gigante. Olha lá. Esse gol do elástico, ó. Sim, enorme. De cota de TV, Faz. de bilheteria. E faz de... jus a isso. O Flamengo vende isso. Uhum. O Flamengo não. tem um patrocínio de 250 milhões, Não, cara. Não, hoje a camisa do Flamengo é bizarra. de Nenhuma valiosa. empresa ia colocar 250 milhões se isso não voltasse pra ela, entendeu? Sim. Agora o Claro. penal, né? Uhum. É uma covardia, né? É tipo aquele meme, né? Tipo, calma, já tá morto. Né? Uma covardia. Realmente, assim, foi humilhante pro Vitória, né? Eu até vi a entrevista do Renato Kaiser no fim do jogo, né? E eu acho que foi muito legal ele ter dado a cara a tapa, Sim. porque nessas situações, muitas vezes, o time inteiro sai sem falar, sem dar alguma satisfação pra torcida. E eu confesso, eu fiquei até com pena dele, porque o que o cara vai falar nesse momento, né? Ele que é É um atacante, né? vexame. exatamente. Carille que Exatamente. foi demitido depois desse resultado. É o que eu falo, não dá pra defender, cara. Não tem como. Você pode perder do Flamengo, é normal.
Mas tomar 8 é porque o Flamengo jogou muito bem, mas alguma coisa deu errado no seu time também, né? Não, o jogo já Bom, começou, né? 3 minutos com 2-0 já. 9 jogos apenas, Alfina. Carille, à frente do Vitória. Quantas vitórias? Vou pesquisar aqui. Uma só, né? Não foi. Eu acho que sim. Pode dar a taça, hein, Flamengo? Que dia é hoje? Tô avisando. E um abraço Mas pro eu acho Cezinha, muito, né? Nosso... Sinceramente. Cezinha, ele tá louco. Eu acho Tá muito louco. difícil Pode acontecer, mas nos pontos corridos hoje, eu acho muito difícil o Flamengo perder o título, porque eu não vejo o Flamengo tendo uma sequência ruim mais, assim. Tipo, perder 3 jogos consecutivos e aí dar brecha pro Palmeiras ou pro Cruzeiro chegar. Entrega a taça. E o Pedro fez quantos gols nesse jogo? 3, né? 3 gols. Pedro, que fez 3 gols nesse jogo, não foi convocado para a seleção brasileira pelo nosso querido Ancelotti. Manda pra gente aqui, de repente serve até uma enquete aí. Qual foi a grande injustiça dessa convocação? Alguém que foi ou alguém que não foi? Fala aí, manda sua mensagem, grava aquele vídeo, manda pra gente e deixa no comentário aí, porque agora é a hora de falar da convocação do Ancelotti. Vocês gostam do Ancelotti, não? Gosto, Claro. muito. Não gostei da convocação, mas gosto dele. Eu não sei se o Vitória estava num péssimo dia, eu não sei se foram as duas coisas, ou eu não sei se esse início avassalador do Flamengo, porque esse moleque Samuel Lino, esse moleque isso é uma joia que estava escondida na Espanha, porque ele nem era titular absoluto, né, Bigode? Ele foi no ano passado, mas... Jogando de ala. Ele era ala esquerda. Até pela facilidade de fazer o lado do campo inteiro. Mas sobrou muito o Flamengo, foi uma coisa espetacular. GV, boa tarde pra galera de casa. E não dá para relativizar o que aconteceu no jogo de ontem e nem dizer que foi só fragilidade do Vitória. Não. Acho que quem fala isso não consegue enxergar o jogo de forma rasa ou tá mal intencionado. Por quê, GV? Porque o Flamengo é um time que marca muito bem no campo de defesa do adversário, que sobe bem as linhas. E eu tenho uma opinião com relação à cultura do futebol, né? As determinações que o futebol implica. Sabe por quê, GV? Porque todo mundo tem que sair jogando, tem que construir o seu jogo de trás. Mesmo quando a outra equipe marca muito bem, mesmo quando eu tenho dificuldade para acontecer. Quando sabe que se perder a bola, a chance de tomar gol. Ou mesmo quando eu erro uma vez, dá errado, eu tomo gol e eu faço novamente. E foi isso que o Vitória fez ontem. Ele errou a primeira bola com 1 minuto e meio, estava 1-0 Flamengo. Ele faz novamente o mesmo erro, erra novamente, 2-0 com 3 minutos. E aí, quando tenta saltar as linhas para marcar o Flamengo mais em cima, podendo recuar. Não estou dizendo que o Carille fez certo ou errado. Eu só estou dizendo o que aconteceu. E quando a gente percebe que uma coisa não dá certo, o futebol é um organismo vivo. A gente fala isso aqui direto. Tu tem que tomar algumas decisões para você não ser agredido no seu gol. E aí, tenta pular um pouquinho mais e o Flamengo faz aquele gol lindo coletivamente que eu não me lembro de ter visto um gol coletivo tão bonito quanto esse, o terceiro gol, no qual o jogada de futebol, o Arrascaeta recebe de costas, dá um tapa de chaleira pro Plata que escora de peito ou de ombro. Ele encontra muito bem o Varela pelo lado direito, que não dá para esquecer o Varela, apesar dos 4 caras de frente ter jogado pra caramba. O Varela jogou muito bem, deu uma pré-assistência e uma assistência pro gol do Lino. Mas dentro do que o Flamengo fez e o que o Vitória deixou de fazer, foi muito mais pelo que o Flamengo fez, pelo que o Flamengo fez com que o Vitória não fizesse. O ímpeto do Flamengo em relação a vencer a partida, a não deixar com que o Vitória, mesmo perdendo de 4-0, tivesse alguma reação. É óbvio que uma hora ou outra isso acontecer. Até teve, no finalzinho do primeiro tempo, uma ou 2 chegadas de Vitória. Tem uma defesa não tão difícil do Rossi, mas que o Vitória chegou muito bem depois do atacante driblar, do Ronald driblar o Léo Pereira, mas nada que pudesse arranhar a atuação de um Flamengo consistente defensivamente, inteiro mentalmente, um time que sabia muito bem o que queria e não podemos esquecer... mas ficar inteiro mentalmente depois de fazer 3-0 com 5 minutos também é mais fácil, Nando. Concordo com você. Apesar de todo mérito. E é o que faz diferença. O Flamengo teve jogos tão impositivos e dominantes que não conseguiu fazer o gol. E a gente já falou sobre isso aqui, que o ataque não conseguia fazer os gols, ganhava de 1-0, gol dos zagueiros, só que nesse jogo saiu. E lembrando uma coisinha, GV, Lembre, o Flamengo vem de um jogo em que fez muito bem tudo isso. Não fez um placar extenso como esse, mas jogou muito bem e podia estar jogando até hoje contra o Inter lá em Porto Alegre. O Flamengo jogou no Maracanã no sábado e na segunda. Mais de 110 mil pessoas. 45 e 60 ontem, né? Mais de 100 então, né? Isso. Irmão, isso é uma loucura. E assim, próximo é Flamengo e Grêmio, né?
Tô Flamengo e sabendo que ela em casa também. Em casa. Tô sabendo que o time do Grêmio tá todo mundo debaixo do sofá, da mesa com medinho. Ah, e tem só duas observações. Primeiro, tinha muita gente falar, pô, mas o Flamengo nunca joga segunda. Jogou segunda. Você quer que repita? Acho melhor não. E outra coisa, muita gente também falando, pô, mas bater em cachorro morto, Vitória tá lá na zona do rebaixamento. Eu vou trazer uma lista aqui pra você dos times que o Vitória já jogou e o Vitória não perdeu. Vasco, Botafogo, Fluminense, Eita. Palmeiras, Bragantino, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Então, esse discurso de que bater em cachorro Mais morto... umazinha, o Mas- Vitória não tinha tomado mais de 2 gols Isso. de ninguém. Informação do nosso Conrado Santana. De ninguém. Fernandão, Campeonato Brasileiro. o cara que fala que o Flamengo ganhou ontem de 8 porque ele chutou em cachorro morto, não é que ele tá com inveja, ele tá com a inveja, entendeu? Ele é a inveja, sabe? Realmente, né? Eu vi alguns antes até tentando ali justificar, né? Tentando dizer que o Flamengo... Ó, ficou legal. Fiquei embaixo da mesa aqui. Até os rivais estão assim, ó. Hoje os rivais lá, o torcedor do Grêmio, né? Por sinal, tá bem assim, ó. Embaixo da mesa, com receio, né? Porque sabe que no final de semana teremos Flamengo e Grêmio no Maracanã. E o Mengão vai com tudo pra continuar forte nessa boa fase e garantir 3 pontos também, claro, para continuar sobrando ali na ponta do Brasileirão. Se eu não me engano, tem Palmeiras e Corinthians também no final de semana. E tem a chance do Flamengo ali torcer pro Corinthians pelo menos arrancar o empate e assim disparar ainda mais na ponta da tabela. Daqui a pouco voltaremos. Obrigado a todos. Valeu.